meu povo, mais um vídeo no canal. Vocês viram aí na descrição, é uma história mesmo minha, da minha autoestima, da minha baixa autoestima. Gente, tem bastante coisa, então vambora, bora. Eu creio que tem pessoas que vai ver esse vídeo e vai se inspirar, vai se levantar, como eu também me levantei. Eu creio que um dia eu vou assistir esse vídeo, eu não sei porquê, mas um dia eu vou assistir, tá? E assim, tudo começou, essa história de baixa autoestima na minha vida, quando eu tinha ali por volta de uns 12 anos de idade, 13, 11 anos de idade, assim, o que eu me lembre foi onde tudo começou, tá? No vídeo vou ser bem rápida, bem simples, vai aparecer algumas fotos que eu vou deixar pra vocês aí, tá? Tudo começou aí por volta de 11, 12 anos, 13 anos. Eu sempre fui muito moleca mesmo. Eu gostava de jogar peão, pipa, eu gostava de bola de gude. Eu me lembro de brincar de boneca, mas era bem pouca. Eu me lembro de estar correndo na rua. Gente, eu era bem moleca, então eu não me importava se eu tava com o cabelo pro alto, eu não me importava se eu tava suja. Assim, dessa fase assim de 11 até os 13, assim, era uma fase assim que eu meio que gostava. Era pouca, mas eu gostava, tá? Porque assim, eu não me importava com a opinião, né? Quando a gente é criança, realmente, a gente não se importa com a opinião alheia. A gente não tá nem aí, essa é a verdade, né? E com isso, assim, eu não me importava. Então, eu ficava ali mesmo. Mas tudo começou quando eu comecei a fazer uns 14 anos até ali os meus 20, tá? Pra você ver que tem ali fases da nossa vida, né? Entrei numa certa ali adolescência e foi onde tudo começou, tá? Foi uma fase assim terrível da minha vida, foi uma fase que hoje eu falo rindo, falo assim brincando, mas é uma fase, foi bem deprimente, é uma fase onde eu tava no poço mesmo, tá? E dessa fase de 14 a 15 anos, eu comecei a observar as meninas, tanto as meninas quanto os meninos. Comecei a observar, tá? Assim, do nono, oitavo, eu terminei muito tarde o ensino médio. Eu tive muita dificuldade para aprender a ler, a escrever, então eu terminei tarde o ensino médio, tá? E aí eu comecei a observar, né, ali o oitavo, o nono ano, comecei a observar as meninas, os meninos, comecei a observar a roupa, né, é uma fase que vai ficar, beijar, sabe? E eu comecei a observar. E aí uma das coisas assim que eu observava bastante, e bem nessa época, gente, foi quando começou a surgir o cabelo liso, prancha, progressiva, né? O cadastro colorido, que eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Foi bem nessa época que começou a surgir os cadastros coloridos, All Star, a calça apertada, tá? Foi onde as meninas começaram a usar aquelas calças assim mais apertadinha. E com tudo isso eu não tinha condição, tá? Eu pedi assim a minha avó para poder comprar, mas ela não comprava. Eu também tinha uma certa dificuldade de pedir, né? Então assim, eu tanto não tinha condição, quanto a pessoa também não comprava e quanto eu também não pedia, tá? Então assim, eu queria fazer prancha, eu queria fazer isso, só que eu não tinha, e isso assim começou a surgir vários complexos em mim, né? Percebia também que as meninas ficavam com outros meninos e os meninos não vinham até a mim. E eu comecei a sofrer bullying com isso, tá? Eu ouvia diversas assim palavrões como magrinha, sequinha, você parece um palito, formiga, pinguim. Gente, era diversos apelidos. Hoje eu nem ligo mais com isso porque eu tô curada, né? Porque eu entendi que é algo aqui dentro e sobre aqui também. Quando você começa a entender isso, as coisas começam a fluir, tá? Eu ouvia diversos apelidos, diversos xingamentos, sofri também preconceito pela minha cor, tá? Tinha uma menina que ela conforme a gente ia fazer trabalho de escola, ela sempre falava que eu não ia entrar no grupo dela porque eu era preta suja. Você parece um feijão, então você não vai entrar no nosso grupo. E com isso, algumas pessoas vendo, rindo, algumas assim não falava nada, mas também não ria. Até professora também, elas viam também, mas também não falava nada.
Teve duas situações a qual eu passei, que uma delas também riram, tá? Se você acha que professora ela defende, não, gente, ela não defende. Tem professores que defendem, mas tem alguns professores que simplesmente ignoram. E aconteceu isso 2 vezes comigo, de uma rir e a outra ver também e fingir que não estava vendo, porque ela não queria se intrometer na situação. E eu me lembro que foi nessa época mesmo a qual começou a ali surgir em mim depressão, ansiedade, angústia, complexo de inferioridade. Hoje tudo isso eu sei o que são. E com isso eu vivia chorando. Eu dormia chorando, eu me lembro que eu acordava chorando, eu saía da escola às vezes chorando. Tinha gente na rua que me perguntava por que eu estava chorando, porque eu não conseguia me controlar. Era algo assim involuntário. Simplesmente eu estava chorando, porque eu já estava mesmo com depressão, né? Eu sempre fui muito magrinha, sou assim ainda magrinha, né? Mas é algo assim do meu metabolismo. Eu já cheguei a pesar a 35 quilos, né? Essas fotos que tá aparecendo para vocês são fotos tiradas que eu tô rindo, mas ali eu tava mergulhada na depressão, na ansiedade, eu não acreditava em mim mesma, tá? E eu passei por tudo isso. E quando eu chegava em casa, eu contava para meus tios, para minha avó, o que eu estava passando, eles simplesmente riam. Eles falavam que era frescura, que aquilo tudo ia passar. E com isso eu ia me fechando, me fechando, me fechando. E quando as pessoas vinham me perguntar o porquê eu estava chateada, o porquê eu não ria mais, eu não brincava mais, eu me fechava, porque eu acreditava que se eu falasse para as pessoas, elas iriam me julgar, sabe? Iam rir, que nem as pessoas da minha casa faziam. Então eu me fechava por completo, tá? E foi tudo aí, eu passei por esse tipo de situação, né? Não só eu, mas algumas pessoas que passavam assim também junto comigo, elas passavam e eu via, sabe? Eu me lembro também na época que tinha um menino, assim, ele era mais novo, mais baixinho do que eu, ele foi jogado na lata de lixo por um rapaz. Esse menino, ele fazia o terror na sala, gente, ele fazia o terror. Ele brincava, ele puxava cabelo, ele xingava, ele... Nossa, aquele menino ali, sabe? Ele fazia o terror. E com isso, assim, eu não tinha também muita amizade. Eu me lembro que eu também não tinha muita amizade. Eu tinha uma amizade que o nome dela era Maiara. Até hoje eu lembro. Mas como eu estudei com ela quando eu tinha 11 anos, e a gente ia praticamente para as mesmas escolas, então a gente sempre estava andando junto. A Maiara sempre foi muito linda, muito bonita. Espero que hoje ela esteja bem. E a gente conversava, a gente brincava, a gente ria, né? A gente tinha, assim, assuntos muito parecidos. Mas quando chegou ali, sabe, no 8º, 9º ano, ela se afastou de mim, né? Conheceu outra menina. Mas hoje eu não fico com raiva. Na época eu também não ficava com raiva, também não fiquei. Eu não me lembro que eu tava com raiva dela, mas era algo que aconteceu naturalmente. Então ela foi pro lado e eu fui pro outro. Mas toda vez que ela me via, ela sempre me respeitava, ela sempre falava comigo. Então, assim, muito simpática. Então, assim, foi uma amizade mesmo que desfez porque era pra ser desfeito mesmo, né? Volta de uns 24 anos, ainda tinha ainda. E foi onde eu sofri um boom na minha autoestima. Foi um boom mesmo, tá? Foi onde eu vou postar essa foto aqui, porque essa foto ela me marcou. Foi onde eu trabalhei numa loja de tempero. E eu trabalhava com 2 rapazes, né? E um rapaz sempre falava pra mim que eu deveria acreditar mais em mim, que eu era bonita. Ele sempre me elogiava. Não era algo assim maldoso, mas ele sempre olhava pra mim e falava: você precisa se cuidar mais, você precisa acreditar mais. E ele sempre me perguntava se eu tinha depressão. Aquela pessoa também, ela foi ali, sabe, usada por Deus na minha vida. Eu creio que ela foi usada por Deus. Porque ele sempre falava isso pra mim: você tem que curar, você tem que se curar. E eu não gostava muito de entrar no assunto, não. Enfim. E foi aonde ele tava atendendo né, os clientes. Chegou uma moça também muito bonita, ela. Ela trabalhava até no salão de cabelo afro, né? E foi onde ela chegou e o meu colega atendeu ela. E eles conversando, 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 só ficou nós 3 ali. E eu prestando atenção na conversa, né, a gente conversando. E ela simplesmente olhou pra mim. Gente, aquela menina, aquela mulher, ela foi usada por Deus. Ela olhou pra mim e falou assim: você é muito bonita. Você só precisa acreditar mais em você. Você precisa levantar a sua autoestima. Gente,
Até hoje eu lembro o que ela falou pra mim. Porque marcou a minha vida. E foi onde deu um boom na minha mente, mas foi um boom na minha mente, a qual tudo mudou. E o rapaz que sempre falava isso pra mim, ele falava, eu sempre falei isso pra ela, mas ela não acredita. E foi aonde tudo começou, aonde eu comecei a ver assim o sol nascer, a luz resplandecer na minha vida, sabe? E foi onde eu comecei a cuidar mais de mim, do meu cabelo, da minha unha. Eu comecei assim ler mais livros sobre autoestima, comecei a ver vídeos, comecei a, também assim ler mais a palavra de Deus, a Bíblia também, que é algo assim bem importante. Parece que não, mas assim te ajuda também você falar com Deus, falar com Ele, sabe, depositar a sua aflição, o seu medo, a sua autoestima no Senhor. Ele me ajudou também muito nisso. E assim, eu fui me aprimorando. Eu comecei assim a buscar, a melhorar, né? Eu me lembro que eu comecei a tomar muito assim buquilina, né? Esses remédios para poder querer também ali engordar, sabe? Eu comecei mesmo a querer melhorar mesmo o meu cabelo, comecei o meu corpo, sabe? E foi onde eu também dei uma meio paralisada, porque eu fiquei muito angustiada com o meu corpo, porque conforme eu sou muito magrinha, eu queria engordar. E foi onde eu comecei também a querer aceitar o meu corpo. Porque cada metabolismo é um metabolismo. Então eu queria engordar, mas o meu corpo não ia reagir da forma que eu queria. Eu sempre fui muito magrinha, minha mãe é magrinha, minhas irmãs são magrinhas. Então assim, a tendência é mesmo que eu fique magrinha, que eu ganhe um pouco mais de corpo, né? E foi onde eu tentei assim ingressar na academia, mas eu não consegui mesmo. E foi onde eu comecei a aceitar também o meu corpo, sabe? Comecei a aceitar eu ser magrinha, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. E simplesmente depois dessa fase, dela ter falado aquilo pra mim, que eu creio que ela foi usada por Deus, as coisas começaram assim a evoluir de uma tal forma. Sem mesmo assim eu ficar me matando pra poder fazer procedimento, pra poder fazer aquilo, porque até então também não tinha dinheiro pra isso. Hoje, atualmente, eu tenho assim, eu tô pesando 48 quilos. Eu sempre pesei 35 quilos. Hoje eu tô no 48, tá? Na época, quando eu tinha ali depressão, né, sofria aqueles ataques na escola, eu pesava 35, 38 e não saía daquilo. Porque eu tinha depressão, eu tinha ansiedade, eu quase não comia mesmo, tá? Hoje eu tô pesando 48 quilos. Hoje, assim, hoje eu vejo na minha trajetória o quanto eu sofri naquela época. E hoje, assim, olhando, já se foi. Hoje eu tô curada. Eu posso falar que hoje eu tô curada, né? Eu não me sinto assim, como posso te falar? Não vou nem dizer que eu me sinto. Eu não sou a melhor, a mulher mais linda do mundo. Ai, que a beleza mais bela. Gente, não. Mas eu me sinto bonita. Eu me sinto bela. Eu me sinto amada por mim, aceita por mim. Porque quando eu comecei a ler livros, ler a Bíblia, ver canais, sabe? Ler mais sobre autoestima, a me conhecer, a saber quem sou eu percebi que não é sobre a outra pessoa, é sobre mim. Quem é a Miriam? Quando você aprende sobre você, é sobre você, é sobre você. Não é a opinião das outras pessoas, entende? O que a outra pessoa acha de você, do seu cabelo, do seu corpo, da sua bunda, da sua perna, do seu músculo, se você não tem músculo, da sua magreza, se você é gordinha ou não, o que a pessoa ela acha sobre você não é sobre você, é sobre ela. Porque você não tem poder sobre o pensamento da outra pessoa, o que ela acha sobre você. Mas você tem ali um certo domínio sobre você, sobre o que as pessoas, sabe, vai dizer sobre você. Então, assim, desde o momento que eu comecei a entender, a compreender que não é sobre o que as pessoas acham sobre mim, isso deu um boom na minha mente. Deu, gente, um boom de uma tal forma que o mundo assim da minha mente abriu. Eu comecei a entender que não é sobre a outra pessoa, é sobre o que sobre mim. O que as pessoas acham sobre mim não importa. É sobre o que eu acho sobre mim. Isso aí eu comecei a entender. E depois disso, gente, fui andando. Hoje eu tô com 38 quilos, como eu falei pra vocês.
né? Tem muita coisa pra melhorar. Como eu falei, eu não sou a mulher mais bela do mundo, não, né, gente? Tô muito longe disso. Mas, assim, eu me acho bonita. Eu tô bem comigo mesma. Tem algumas coisas, assim, em mim que eu quero melhorar, como o meu dente, porque vocês viram aqui no canal, eu tenho um vídeo que eu conto a história sobre o meu dente, né, resumida, sobre a saga do meu tratamento do meu dente. Se vocês foram perceber, ó, é torto, gente. Então, assim, eu tô na saga do meu tratamento, né, da minha prótese pra poder resolver. O meu cabelo também, eu tô em busca porque é um cabelo a qual também ele não tá segurando muito a finalização. Então eu tô fazendo de tudo pra poder recuperar depois de muitas cagadas que eu fiz no meu cabelo. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre a trajetória do meu cabelo também. Então, assim, são coisas que eu vejo que eu preciso melhorar, sabe? Mas não é algo que me afeta tanto. Hoje eu sei, se uma pessoa vir falar sobre o meu dente, sobre o meu cabelo, eu não vou retrucar. Eu não vou chorar, eu não vou me agoniar. Porque eu sei sobre mim mesmo. Você entende? Quando você entende isso, as coisas começam a fluir, as pessoas não te atingem mais. A opinião da outra pessoa simplesmente não te atinge, porque você sabe quem é você. Hoje eu preciso melhorar muitas coisas em mim. E eu quero melhorar. Possa ser que eu faça alguma cirurgia ali, possa ser lá na frente, possa ser. Mas assim, hoje eu me cuido mais. Hoje eu faço hidratação, skincare, tô querendo voltar a fazer uma caminhada, porque conforme eu tô engordando, eu tô me sentindo meio cansada, então eu tô querendo voltar a fazer caminhada. Eu tô estudando mais em casa, sabe? Eu tô estudando inglês, espanhol, ou seja, eu tô melhorando em mim mesmo, sabe? Então a minha autoestima hoje, não vou dizer pra você que tá 100%, não tá 100%, mas vou dizer pra você que tá 85%, 89%, sabe? Hoje eu olho no espelho e me amo. Hoje eu olho no espelho, eu falo pra mim mesma, você é a coisa mais importante. Você é bela, você é linda. Hoje eu consigo olhar no espelho e falar isso. Mas quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, não. Eu olhava no espelho e dizia pra mim mesma, como você é feia, como você é horrorosa, como você é ridícula. Eu falava isso pra mim mesma. Olha como eu me tratava. Eu me tratava que nem lixo. E as pessoas também te tratam da forma que você se trata. Hoje, como eu falei, não sou a mulher a mais bela de todas, né? Mas hoje eu me sinto bonita. Eu estou bem comigo mesma. Entende? Como você tá bem com você mesma, ninguém te atinge. Enfim, gente, é uma história meio resumida da minha história, da minha autoestima, como eu recuperei, sabe, a minha autoestima. E a autoestima também não tá ligada sobre a aparência física, sabe? Rostinho bonito, ou cabelo bonito, ou isso, ou aquilo. Não tá ligado só com isso. Tá ligado aqui e tá ligado aqui. Como eu falei, eu comecei a orar, falar mais com o Senhor, ler mais livro, entender sobre mim, sabe, quem sou eu, sabe, aquele vazio que eu tinha ali por volta de 13, 14 anos, 16, 17 anos, ele simplesmente desapareceu. Porque eu tratei aqui dentro. Quando eu tratei aqui dentro, aqui fora resplandeceu. É assim, tá? Tem muitas meninas muitos rapazes que eles querem ficar com músculo, com bundão, peitão, querem ficar com o corpo top, o cabelo top, mas não adianta nada você ter, sabe, um cabelo lindo, uma bunda linda, um silicone, sabe, se dentro de você tá ruim, tá péssimo. Eu conheço diversas meninas lindas, lindas, linda da cabeça à planta dos pés. Teve uma que falou pra mim que ela se achava feia. E eu fiquei assim, ó. Oi, se você tá se achando feia. E depois eu fiquei pensando, não é sobre aqui, é sobre aqui. Precisa ser tratado aqui e aqui, como eu falei. Você entende? Quando eu comecei a entender sobre isso, sobre aqui dentro, sobre a respeito do que as pessoas acham sobre você, as coisas começaram a andar na minha vida, tá? E é isso, gente. É esse vídeo, né? Não vou prolongar muito, não vou estender muito. Se você gostou do vídeo, né? Coloca aí ok. Me segue no canal, tá bom? Se você puder ali, sabe, curtir,
comentar. Se você também não gostou também, pode colocar nos comentários também que você odiou. Obrigada a você que ficou até o final e sejam abençoados por Deus. Tchau, tchau.